Deus está nos sacudindo, nos chacoalhando. Ele está mexendo conosco. E eu já estava percebendo. A gente sabe, irmãos, acho que na live passada vocês observaram. Eu falei de ausência, né? Nós falamos, parece que Deus se calou, mas nós é que nos calamos. E nós percebemos aqui o quanto o Senhor está próximo, o quanto Ele está perto. Então eu percebo que a nossa igreja, eu estou aqui com dois líderes da nossa igreja, né? Fora o Guilherme também, que é o pastor da igreja. Tem Luísa também que está aqui nos assessorando na nossa equipe, e a gente percebe que a nossa igreja, ela, toda vez que a gente está esfriando na oração, Deus segura a gente de novo e traz de volta, né? E eu percebo que ele está trazendo um despertamento. Esse despertamento foi muito forte ontem para mim, foi muito forte na quinta-feira, e durante essa semana, com a EBF, as crianças foram muito movidas pelo Espírito Santo. Então, nós percebemos que nós estamos de novo num ciclo, né, de despertamento, de oração aqui, e parece que nós temos que começar a observar a atenção, dar atenção para aquilo que Deus está querendo conosco, que é a oração 24 horas. Não tem como a gente fugir disso, né? Não tem como a gente sair disso, né? Então, a torre de oração de São Luís, né? É a torre de oração, ela estava um pouco parada. E o Senhor está dizendo, olha, não é para parar, não. Sabe por quê? Porque vai completar 10 anos esse ano que nós estamos no Centro Histórico de São Luís, com um museu embaixo e em cima uma torre de oração. E, irmãos, vocês não têm ideia da mudança radical para melhor do Centro Histórico. Eu me lembro que eu convidava amigos meus para conhecer o museu ou para ir ao Centro Histórico, e as pessoas diziam assim, pessoas daqui de São Luís, diziam assim, Deus me livre, jamais eu vou lá. Lá tem muito roubo, lá eu morro de medo de andar nas ruas e não sei o quê. Irmãos, hoje o que você vê parece um avivamento. As famílias caminham nas ruas do centro histórico. Há uma paz, há uma, há uma legalidade de cidadania, de andar nas ruas da cidade, principalmente no centro histórico. E nós glorificamos a Deus por isso. E claro, a oração, ela tem poder para transformar ambientes, para mudar ambientes. E nós estamos aqui falando sobre essa torre de oração que nós começamos antes que nós abríssemos a Casa de Cultura, nós começamos a orar. E nós começamos a orar 24 horas ali, por 7 dias, em jejum por 21 dias. Claro, nós já estávamos vindo de uma oração e de um jejum de 400 dias, até fizemos uma oração e um jejum de 400 dias, que foi mais de um ano de oração e jejum, pela cidade de São Luís, até que nós completássemos os 400 anos da cidade, e desde então Deus nos levou para estar ali legalmente, né, espiritualmente ali dentro do centro histórico. Então, o método que nós estamos usando e nós preferimos adquirir para fazer a torre de oração ser trabalhada ali, eu queria compartilhar com vocês, foi o método de Tom Hess. Para quem não conhece, é o método da Casa de Oração para Todas as Nações, que fica no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E Armando teve lá, né? A Clécia ainda não teve, né, Clécia? Mas Armando teve lá, né? Fala um pouco, Armando, sobre a tua experiência quando entrou lá na Torre de Oração em Jerusalém. Bom, foi algo assim muito sobrenatural, assim, e marcante, porque já conhecia, como a gente costuma falar, né, de ouvir falar pelos livros, né, pela internet e tal, eu tinha visto alguma coisa, mas estar lá realmente é uma experiência muito diferenciada, porque Deus é um Deus que conecta o seu corpo, né, a sua família no meio das nações, Sim, né, e nós aqui do Brasil tão longe, né, tão sim, distante, e estarmos lá ligados, como a senhora falou, nessa mesma visão, né, sim, nesse mesmo entendimento a respeito
de como agir em intercessão, nos encontrando lá também com outras nações, né? Sim, Foi foi lindo Foi demais. muito especial porque nós chegamos num horário em que tinham intercessores do Brasil, Sim, né? Aliás, orando pelo Brasil, isso, mas que não eram brasileiros. exatamente. Era um africano, né, que já orava há bastante tempo pela nação Que brasileira, ama o Brasil. né? Então é um lugar de muitas conexões espirituais, Sim, né? E muito forte a presença de Deus quando nós intercedemos lá. E eu sei que isso que Deus começou ali na vida do pastor Tom Hess, que hoje já envolve várias nações, né? sim, Porque é um propósito, né, mundial. É, tem, tem trazido um despertamento no corpo de Cristo, né? Porque não é somente uma intercessão por nações simplesmente, sim, mas é através das nações que alcança as nações e que alcança Israel também, sim. né? Então foi para mim um momento muito especial que Deus falou assim muito profundamente comigo, né? Naquela experiência que nós tivemos da última vez que fomos lá em E Jerusalém. que presença de Deus, né? Tremendo, tremendo. Ai, dá Demais. vontade só de chorar, gente, só em lembrar, sabe? Eu me lembro da primeira vez que nós fomos para Sucat Halel, foi a nossa primeira Sim, experiência, sim. né? E depois para a Casa de Oração de Tom Hess, Casa de Oração para todas as nações. Então, foram experiências que não dá para você mensurar, porque nós tivemos o privilégio de sentir e de responder à presença de Deus naquele ambiente, e foi sobrenatural, foi sobrenatural.